Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso desafio de 365 dias lendo a Bíblia com a K. Hoje nós estamos no 101. Passamos aí os nossos 100 dias aqui consecutivos lendo a Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Reis 13, 14 e 15. Então, se você chegou aqui, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Me chamo Camila Robortella, sou terapeuta, mentora de autoconhecimento e espiritualidade. Eu estou usando a Bíblia, lendo a Bíblia para guiar o nosso autoconhecimento, a nossa jornada, mas também estou deixando a Bíblia ler a nossa alma, a nossa vida, porque não é só sobre ler ela, né, gente? É a gente vivenciá-la e ela fala com o nosso coração no momento certo, o que a gente precisar receber. Entra cada palavrinha de Deus dentro da nossa alma. Vamos começar então? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para você receber todas as notificações. Deixa um like aqui, uma curtida, compartilha esse vídeo porque o YouTube entende que esse assunto é relevante. Você vai acabar recebendo mais informações sobre Deus, mais conteúdo que você interessa. Vamos começar então? Aqui debaixo também tem o nosso link do grupo oficial. Então, se você não tá lá, eu super recomendo você entrar, porque lá eu compartilho várias coisas. Vamos fechar os nossos olhos agora, respirar bem fundo e fazer a nossa oração de abertura. Respire bem fundo. Senhor, nosso Deus amado, nos colocamos diante da Tua palavra hoje com um coração muito aberto, um coração muito humilde. Pedimos discernimento para entender os Teus avisos e sensibilidade para obedecer a Tua voz. Guarde, Senhor, o nosso coração da distração, ensina-nos a permanecer firmes e a não nos desviarmos do Teu caminho. Fale conosco, nosso Pai amado, hoje nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então começar aqui com o capítulo 13. O homem de Deus que veio de Judá. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel. Quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso, ele chamou contra o altar segundo a ordem de Deus. Ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras que agora queimam incenso aqui e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, e este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no, mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria ou beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta já idoso que morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem do Senhor, do homem de Deus, havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: sele o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem:
Não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: Faço voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou, que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele, e no caminho um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali com um leão ao lado e foram dar a notícia da cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube, exclamou: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor? O Senhor o entregou ao leão que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: Selem um jumento para mim. E eles fizeram. E ele foi encontrou o cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que declarou por ordem do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todos aqueles que quisessem tornar-se sacerdotes. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Pessoal, aqui a gente vê um alerta sobre a obediência. Aqui a gente vê falar muito sobre o homem de Deus. O homem de Deus, o homem de Deus. E esse homem de Deus é enviado para repreender o rei de Jeroboão. E aí Deus dá uma instrução claríssima para ele, né? Para esse homem. Só que aí o que acontece? Um profeta mais velho o engana. Então, gente, esse homem de Deus, o que a gente enxerga aqui? Que mesmo ele sendo esse homem de Deus, ele desobedece. E aí ele sofre as consequências e é morto ali no meio do caminho, do lado, né, com o leão, o jumento lá e todos os detalhes que eles colocaram aqui. Então, o que a gente olha aqui com esse homem de Deus? Que a gente precisa obedecer, gente. Se Deus está falando com o teu coração, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Só que uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado: nem toda voz espiritual vem de Deus. Você percebe como a gente precisa ter esse discernimento do que é a voz de Deus e o que é a voz dessa batalha espiritual? Se a gente não souber ouvir, se a gente não conseguir discernir, não vai dar certo. E uma das coisas que eu venho estudando há muitos anos dessa voz, porque eu sou uma pessoa muito sensível, eu escuto muitas coisas, e muitas vezes eu não conseguia separar o que é a voz da minha mente, o que é a voz da minha imaginação, o que é Deus, o que não é Deus. Eu sentia muito, eu busquei muitos estudos em relação a entender essa voz. E eu percebi que para a gente poder identificar, um dos pontos principais, gente, é sentir. Quando eu escuto essa voz, o que eu sinto? Eu sinto medo? Eu sinto dúvida? Eu sinto um peso no coração? Porque se sente não é de Deus. Porque Deus não é pesado. Deus é clareza, é amor, é alegria, é felicidade, é ordem, é justiça, é tudo isso.
Então, pode perceber, quando você acordar no meio da noite, se você acordar angustiada, conversa com Deus. E se acalmar o teu coração, se você ficar em paz com você mesmo, era Deus conversando com você naquela noite. Agora, se você acorda angustiada, vai orar e fica mais angustiada ainda, cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado, porque nem toda voz espiritual ela vem de Deus. Então aqui a gente vê que quando Deus fala com a gente precisa permanecer firme, a gente precisa ficar firme na nossa caminhada, mas sem deixar isso confundir o nosso coração. Que no caso ali o homem, ele desobedeceu e ele foi morto no meio do caminho. Então, percebe como ter essa intimidade com Deus, esse nosso devocional, essa busca diária, vai fazer com que a gente aprenda a discernir as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos lá, a profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Ziló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. Ele dirá a você o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu a seu pedido e foi à casa de Aías, em Ziló. Ora, Aías já não conseguia enxergar, tinha ficado cego por causa da idade, mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo para perguntar a você acerca do filho dela, pois ele está doente, você deve responder-lhe assim e assim. Quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aías ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, porque este fingimento foi encarregado de dar más notícias a você. Vá, dizer a Jeroboão que é isto o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e eu dei a você, mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração e fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você, pois fez para você outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso, trarei desgraça à família de Jeroboão, matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo, seja livre, queimarei a família de Jeroboão até o fim como quem queima esterco dos que pertencem a Jeroboão. Os cães comerão os que morrerem na cidade e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá, quando? Agora mesmo, e o Senhor ferirá Israel, de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desarraigará Israel desde boa terra que deu aos seus antepassados e o espalhará para além dos Eufrates, pois provocarão a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram, e ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirza. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predizera por meio do seu servo, o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado do Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados, e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá, tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita chamava-se Naamá. Judá fez que o Senhor reprova pelos pecados que cometeram eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares
idolatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos culturais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Zisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ir ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os desenvolviam a sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado do Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou-se com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma ammonita, chamava-se Naamã e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Gente, aqui nesse capítulo 14, a gente vê aqui as consequências de uma desobediência, né? Então aqui a esposa de Jeroboão, ela procura o profeta Aías, e aí Deus revela que o filho deles morreria. E aí o Jeroboão, ele continua ali em pecado, continua desobedecendo, continua fazendo aquelas coisas horríveis, e aí o rei, ele sofre por causa dessa idolatria. E aí a gente percebe e vê aqui nesse capítulo o reinado de Roboão em Judá. Então a gente vê aqui, né, que Jeroboão, ele continua no pecado, e aí o Roboão, ele reina ali em Judá. O que a gente pode pegar aqui, entender um pouquinho dessas consequências da desobediência? Eu acho que assim, gente, Deus, ele vê tudo. Deus, ele conhece o coração de cada um dos seus filhos aqui. Então, gente, não adianta a gente querer esconder alguma coisa. Não adianta, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo todas as coisas. Então, não adianta a gente querer esconder. E o pecado, gente, ele não afeta só quem está errando, mas afeta muitos outros. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz, quando a gente desobedece a Deus. Porque a gente não está afetando só a nossa vida, a gente está afetando muitas outras. E Deus, ele sempre está alertando, ele sempre dá sinais. E o que acontece? A gente finge que não está vendo nada. E aí, se você persiste ali, nesse erro, nesse lugar que você tá, nesse casamento, nesse trabalho, nesse lugar que já não dá mais, persistir no erro traz consequências. Aqui no caso a gente vê a morte, né? Mas não vamos entrar nessa profundidade, mas a gente paga aqui pelos erros, e nesse aqui a gente vê a morte e vê essa desgraça aqui, essa desobediência. Gente, uma coisa que Deus, ele sempre mostra, desde lá de Gênesis, é que Deus, ele chama a gente ao arrependimento antes que o nosso coração endureça. A gente vê aqui, né? A gente já viu vários se arrependendo dos erros. Eu acho que o caminho é esse, para você voltar para Cristo, sabe? Voltar para o caminho. Se arrependa, Senhor. Me desculpa, eu me arrependo por todos os meus pecados, por esse erro. Eu não estava maduro o suficiente. Obrigada, meu Pai amado, por você me mostrar o caminho, por eu aprender a ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor, por estar comigo em todos os momentos da minha vida e me mostrar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo, gente, enche o nosso coração, acalma o nosso coração. E é isso que Deus está fazendo conosco, porque nós somos falhos, nós vamos errar muito. E a gente não quer um fim assim. A gente quer uma jornada maravilhosa, uma vida com amor, com paz, com saúde. É isso que a gente quer.
Vamos finalizar aqui com o capítulo 15? Eu vou ler aqui, ó. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, a seu Deus, quando fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixará de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos do reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Azá foi o seu sucessor. O reinado de Azá, rei de Judá. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome do seu avô era Maaca, filha de Absalão. Asa fez com que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor, expulsou-se do país os prostitutos culturais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor por sua avó Maaca na posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron. Embora os altares idolatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramã, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que havia sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e o enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei de Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro, agora rompem o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do seu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou os comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel, Bet, Maaca e todo o Kineret, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei de Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi incentado e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba em Benjamim e também em Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafa foi o seu sucessor. O reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha, levando Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Zacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel o sitiavam. Baasa matou Nadab do 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o Silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão havia cometido e havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. O reinado de Baasa, rei de Israel. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá,
Baasá, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel em Tirza e reinou 24 anos. Fez com que o Senhor reprova andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Gente, aqui no 15, a gente vê diferentes reis e diferentes escolhas. Aqui Abias, ele reina, mas não anda totalmente com Deus. E aí depois vem Asa, que faz o que é o certo. Aí Asa, como ela tá fazendo certo, ela vai removendo os ídolos, vai removendo aquela idolatria e busca o Senhor. Mas o que a gente vê, gente? Mesmo com tantos ali desafios, com tantas coisas acontecendo, haviam coisas boas ainda, né? Então, o que a gente olha ali também é Jeroboão, ali mesmo tendo alguém fazendo certo, ele continua fazendo práticas erradas. Então, aqui no comecinho até do capítulo 5, a gente vê muito... A gente vê que os nossos pais, como que eu posso traduzir isso de uma forma aqui para nossa vida? Muitas vezes os nossos pais, eles vão fazer muitas coisas boas, mas também vão fazer muitas coisas erradas. E a gente, como filho, com a próxima geração, a gente pode seguir, não cometer os mesmos erros dos nossos pais. A gente pode mudar isso, gente. E assim, pelos meus estudos aqui dentro das terapias, de consultórios, né, que eu atendi ali 1 a 1 nos individuais, ou até nos grupos, nas vivências que eu faço, e nos estudos também, a gente vê que a gente precisa conhecer as nossas crenças que a gente vem carregando do nosso passado, da nossa família. E se a gente quer fazer diferente, quer ir para um outro lugar, a gente precisa conhecer essas crenças e fazer ressignificar essas crenças. Porque se a gente carrega isso, a gente vai seguir o que os nossos pais fizeram. E no caso aqui, eles querem fazer diferente. Eu não quero ser como o que meu pai fez, eu não quero. Ou às vezes meu pai fez tanta coisa boa e eu sigo por um outro lado. Pode acontecer isso também. Mas gente, sempre há uma chance da gente recomeçar a nossa história. A gente não precisa ficar seguindo os mesmos padrões. Eu acredito principalmente que quem busca Deus, muda a história. Vários casos, vários testemunhos, várias histórias. Todo mundo que buscou a Deus mudou a história. Mudou a história. Por isso que, gente, uma das coisas muito importantes é ídolos. Tirem os ídolos da vida. Escolha Cristo como seu único centro. Porque senão a gente fica colocando muita energia, muita coisa, e a gente nem sabe o que é aquilo. Aqui mesmo, desde lá de Deuteronômio, fala pra gente poder limpar, sabe? E seguir um caminho. Porque se a gente segue vários, pra onde que a gente tá indo? Pra onde? Que caminho que a gente tá indo? Escolha o caminho certo. Deus honra quem escolhe o caminho certo. Então, assim, busca esse caminho. Busca esse caminho. E eu acredito que, como eu já falei, né? A gente sempre vai errar. Sempre vai errar, gente. Sempre vai errar. A gente nunca vai fazer o certo. A gente pode errar hoje, acertar amanhã, mas vai continuar errando. Então, mesmo no meio aí de tantos erros da nossa vida, a gente pode escolher andar com Deus. A gente pode escolher. Então, escolha andar firme e forte nos caminhos de Deus. Amém? Ai, que gostoso. Hoje foi muito maravilhoso, muito leve, me senti muito cheia. Obrigada, Deus, pela mensagem de hoje. Obrigada por estar aqui com todas essas mulheres que estão buscando a verdade, buscando o caminho, buscando o único caminho, esse caminho certo, esse caminho que honra o Senhor. Amém? Meninas, gratidão pela escuta atenta, gratidão por você estar aqui comigo. E amanhã a gente vai para o nosso dia 102. Beijos.